Então escreva-se a Confederação da Agricultura e Pecuária, que é a CNA, ela foi contra a importação de arroz em 2024. O Rio Grande do Sul estava enfrentando a crise de inundação. Não houve informação se a colheita tinha sido realizada com sucesso. E me parece que os arrozeiros do Rio Grande do Sul, eles estocaram nos silos o arroz, mas ficaram em silêncio quanto à quantidade de produção e se tinha sido realizado com sucesso a colheita do arroz. E aí, o que aconteceu? O governo Lula, em 2024, ele solicitou à Conab, que é a Companhia de Abastecimento, que realizasse uma licitação a fim de selecionar importadores de arroz. O que aconteceu nesse meio tempo? Os arrozeiros ficaram indignados, entraram com ações liminares, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária entrou com ações, diversas ações na justiça. Houve protesto por meio de requerimentos, por meio de políticos da direita. A imprensa também falou mal do governo, dizendo que essas empresas que iam importar o arroz eram irregulares, algumas, outras tinham problema, umas não podiam fazer isso. E lá pelas tantas, nós descobrimos que os arrozeiros tinham a quantidade de arroz para abastecer o Brasil e o Rio Grande do Sul. O que passou a imagem para quem estava vivendo naquela realidade ali? Que eles ficaram quietos para ganhar mais dinheiro com arroz, devido à inundação no Rio Grande do Sul. E depois eles só se apresentaram para o governo da esquerda quando o governo solicitou a importação. Então tu vê toda uma ideologia que compõe essas pessoas que representam o setor de arroz e agricultura e pecuária aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Isso é algo muito negativo, é despropositado e nós não concordamos com essas atitudes. Então, por isso que eu até coloquei o título, é um arroz tipo ideológico. Dependendo do governo que está, se trabalha a favor ou não. E aí o que os arrozeiros depois alegaram? O governo não falou conosco se a gente tinha arroz ou não. Pô, peraí. A confederação tinha um arroz estocado, querendo, acredito, de má fé, ganhar mais dinheiro com a tragédia e não avisou o governo que não precisava. Quando o governo solicitou a importação para abastecer o Brasil e o Rio Grande do Sul, já que o Rio Grande do Sul, em torno de 70% do arroz é aqui no Rio Grande do Sul, e aí eles se manifestaram indignados. Isso a gente acha algo despropositado, é uma cretinice o que foi feito, quem viu aquela realidade. E aí a gente traz um outro ponto. Por exemplo, em 2022, no governo da direita, de 2019 a 2022, foram importados, durante a Covid, 400 mil toneladas de arroz. E não houve protesto nenhum. Mas por que não houve protesto? Porque o governo era da direita. Então, os arrozeiros até perderam dinheiro, teve menos, até muitos perderam dinheiro ali, mas aceitaram de boa isso aí. Por quê? Porque era um governo da direita. Então eles mesmo sendo prejudicados, eles aceitam e não têm a mesma conduta, dependendo do tipo de governo que é ou não. Então isso aí é lamentável que esteja acontecendo aqui numa sociedade que se diz progressista.
Por quê? E também, ao invés de abastecer o mercado interno, eles preferiram exportar, porque o dólar estava mais alto, então eles iam ganhar o que é mais dinheiro exportando arroz, e aceitaram tudo de boa. Quer dizer, então plantam no território nacional, mas querem ganhar o lucro primeiro. E depois, quando acontece alguma tragédia, socorro, 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 dependendo do governo, vocês fazem tudo errado. Então isso a gente acha despropositado, a gente não concorda com isso e não aceitamos esse tipo de sociedade. Mas é assim, infelizmente. Então tu vê 2 pesos e 2 medidas. Boa noite.